Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Aqui é Fernando Castelo. Estamos começando mais um episódio do Anônimos S.A., né? E hoje, um dia muito especial. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou te olhar nos olhos e vou dizer, menino, curte, comenta, compartilha, faz o triplo C, entendeu? Segue o canal. A gente está tentando chegar aí até o final do ano a 1000 inscritos aqui no canal. Nós temos uma retenção legal, o pessoal assiste, mas muita gente que assiste aqui não segue o canal. E você sabe que o YouTube é meio pilantra, ele não vai deixar a propaganda chegar a todo mundo se você não estiver acompanhando o canal. Então compartilha com teu amigo, com teu inimigo, com a tua mãe, com teu amante, não interessa para quem vá. Deixa o povo assistir, quanto mais pessoas assistirem, melhor, entendeu? E é nesse espírito que a gente vai começar o episódio de hoje, né? Nossa amiga Kelly vai apresentar a nossa convidada. Apresente a nossa convidada, Kelly. Gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Aí falando igual o Fernando fala, não custa nada, de repente, acionar o sininho, se inscrever, porque aqui o objetivo é trazer histórias, é oportunizar para pessoas que podem ser midiáticos ou pessoas até anônimas, a oportunidade dela contar a história dela e motivar principalmente vocês. Tem inúmeros episódios que são altamente motivadores e o de hoje não é tão distante disso aí. Porque nós trouxemos uma moça belíssima, gente, belíssima e arretada. Ó, os 20 minutos que essa mocinha está aqui, ela mostrou que ela é garruda. Então, a gente trouxe a mãe, a esposa, a mulher, Cíntia Lima. Muito obrigada por estar aqui, aceitar a minha batida de porta, de ficar, Cíntia, vamos lá. Muito obrigada mesmo, Nossa, Cíntia. Foi uma honra. Gente, eu tô até nervosa. Não fica não. Vocês são maravilhosos demais. Não fica Fernando, não. você é um amor de pessoa. Eu amei esse bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe que horas o pessoal vai estar assistindo, então... Isso Tão mesmo. importante, eu sempre falo sobre isso, sobre nós nos apoiarmos. Eu penso que um projeto como esse, porque vocês não estão levando nome, siglas de ninguém. Não. Né? Vocês querem que as pessoas saiam do anonimato, isso é importante, interessante. Então, pessoal, sigam, compartilhem. Eu mesma, a partir de hoje, eu quero começar todos os episódios. Tem como compartilhar no meu Instagram? Tem. Ótimo, Vai vamos deixar compartilhar no meu Instagram também, para que vocês tenham mais seguidores, que a gente possa alcançar mais pessoas também, né, gente? É importante Porque demais. justamente o objetivo, a gente tem 3 interfaces dentro do Anônimos, né? A gente ainda não teve tempo de lançar a terceira interface. A interface primária, que é essa do bate-papo, é o reconhecimento do anônimo, que pode ser um anônimo midiático, mas a gente quer conhecer a história dele. É o audiocast, o nosso audiocast é um áudio que sai na Rádio Câmara, que é temas técnicos, entre eles a depressão, como é que faz a questão de cuidados paliativos. Vai sair um de odontologia com pacientes especiais. Então, os audiocasts, eles são mais técnicos. E o Papo Anônimo de repente, a gente gravou um, que foi o pessoal da APAMA, né, que nós trouxemos a causa animal, nós trouxemos diversas pessoas para falar em um único tema. Ainda não lançamos, ainda vai estar aí para vocês, né? Legal. Mas a vertente não é fazer enxame, nem de repente trazer o midiático. É trazer a história motivacional. E é essa história motivacional que eu vou garfar de você. Vamos começar com a sua história? Vem cá, Cíntia, conta um pouquinho da sua vida, para que todo mundo conheça, porque todo mundo conhece a mulher que está encantando o Instagram. Né? Essa mulher belíssima, ela é bonita, gente. Ela é bonita. Eu não posso falar isso aqui, não. Não pode. Minha mulher A Carmen, ó. Minha esposa é meio brava. A Carmen, Tá sendo gravado, aí super. se eu falo isso, ela fica isso. Super. Mas eu deixo ela chamar meu marido de bonito. Não é, não. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Primeiro, uma satisfação grande estar aqui com vocês, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Eu sempre falo muito sobre ser eu mesma, né? Eu não tenho muito... Eu sou uma pessoa normal, com muitas mulheres normais por aí, né?
Não sou aquela pessoa que gosta daquele endeusamento, daquela coisa toda, não. Eu gosto mesmo das coisas reais, né? Sim, eu falo muito sim. sobre o abraço, sobre o beijo, sobre o bom dia, sobre até logo. E vou contar um pouco da minha história. Na verdade, eu tenho tanta história para contar, então vamos diminuir. Vocês querem a minha história de Parauapebas ou a minha história de como eu cheguei no Pará, minha vida? A tua família, porque agora você falou, eu sou baiana. Eu sou baiana. Eu adorei isso. Eu sou baiana, sou nordestina. O que acontece? Nós éramos de uma cidade interior da Bahia. Né? Eu sou filha de seu Erivan e da dona Luizete. Né? Somos 3 filhos. Viemos para o Pará em 84. Uau! 84 nós fomos para a Ceilândia, no Maranhão, e já estava a minha avó materna, que veio embora da Bahia. Né? Meus avós venderam tudo lá e vieram embora morar em Açailândia. Mais especificamente em Cidelândia. Né? Compraram fazendas, enfim. E logo em seguida, a minha tia veio embora para o Pará, Transamazônica. Ninguém nem sabia onde era a Transamazônica, não sabia onde era o Pará. Eu, na verdade, eu acho que eu já tinha estudado em algum momento, mas eu não conhecia. Tinha quantos anos na época? Naquela época eu tinha 10 anos, 12 anos. Meu Deus. Né? E aí, o que acontece? Aí a minha mãe, minha tia, não, tem que vir embora para cá, porque está tudo começando, tudo muito novo, muitas terras boas. E eu venho de uma família de produtores de cacau. Né? Toda a minha família paterna e materna eram produtores de cacau na Bahia. Então, você imagina a tal das terras roxas, como eles costumam chamar, que são terras produtivas para cacau. Todo mundo muito... Aí eu ficava louca, né? Eu, meus irmãos e a gente tudo só achava farra, né? Criança acha todo mundo tudo farra, tudo muita alegria. Viemos, pegamos um ônibus em Açailândia, rumo Marabá. Destino Marabá. Até chegar em Marabá, gente, tudo tranquilo. Quando saímos de Marabá, ficamos 2 dias na rodoviária de Marabá. 2 dias. Hotel ou na rodoviária mesmo? Na rodoviária do hotel. Tinha umas rodoviárias bem... E eram uns hotéis, perdão. E eram uns hotéis muito lotados. E a gente não entendia o porquê. E aí depois eu... Isso foi 80, na verdade já foi em 89, quando nós viemos. Tá. Passamos 2 dias. Os ônibus que saíam para a Transamazônica, era Marabá Altamira, eles muito lotados, a gente não conseguia viajar. Nossa. Meu pai querendo voltar e a minha mãe, não, nós vamos, porque lá as terras são boas. E ela que encarou. A minha mãe, Ela sim. queria vir para cá, para Parauapebas? Ela queria ir para Altamira. Na verdade, não era nem Altamira, eram as terras antes de Anapu, um pouco, onde já estava a minha tia. Gente, nós pegamos Transbrasiliana, o nome do ônibus. Não sei se vocês lembram, se conheceram. Sim. Passamos 5 dias na estrada. Porque simplesmente viajamos em janeiro. Chuva, atoleiros. Ponte caindo. Aí eu vi meu pai chorar. Aí eu vi a minha mãe desesperada. Aí teve um dia que nós passamos fome na estrada, porque naquela época as pessoas faziam galinha, e não tinha, as pessoas na beira da estrada estavam todo mundo sem mantimento, porque carro não ia e não vinha. Era uma luta, era um sofrimento muito grande. E aí, 5 dias depois, chegamos nesse lugar. Pium, aquele mosquitinho de pólvora, gente. Aí as pernas da minha mãe tudo inchada, a gente inchada, eu logo dei febre, e a minha mãe desesperada. Mas ainda assim a minha mãe queria ficar lá, porque a minha tia mais velha estava lá, né? A irmã dela mais velha, que inclusive mora no mesmo lugar até hoje, a dona Bia. Todo mundo na Transamazônica conhece a dona Bia. E aí chegamos para lá e ficamos. Lá era tudo muito difícil, não tinha escola, não tinha energia. Fomos para uma cidadezinha chamada Anapu, que é a cidade onde mataram aquela... A Dorothy Sten. A Dorothy. Chegamos no Anapu em janeiro de 89, perdão. Janeiro de 90. Não tinha nada. Não tinha energia. A escola que tinha não tinha professores. Quando tinha professor, não tinha livro, não tinha giz, não tinha nada. Era uma coisa surreal. E o nome da escola Maria das Dores. Inclusive, está lá até hoje essa escola. Ela é hoje uma escola estadual, escola modelo, maravilhosa. E estudei lá por algum tempo. E aí a gente começou a ficar mocinha, né? E aí, na roça é aquele negócio, né? Começa a ficar moça, e os rapazinhos já começam. Aí meu pai falou, não, aqui não dá pra vocês, não. Vamos pra Altamira. Aí sim, aí Altamira já tinha uma estrutura, né? Mas até nós chegarmos em Altamira, foram 5 anos morando ali.
muito sofrimento, muita luta. Não vou mentir para você, não. Eu vivi momentos da minha vida, eu falo que eu vivi uma infância alegre, feliz, ao mesmo tempo triste. Naquela época, tinha muito a febre amarela, né? A malária. Sim. E não tinha médicos. As pessoas vinham 40, 50 quilômetros das vicinais. Eles vinham dentro das redes. Era um pau, né? Que eles colocavam, uma travessa. Sim. E aí um de um lado, outro do outro no ombro. Muitas vezes as pessoas chegavam já mortas à cidade. Que era Napu, que era a vila, não era a cidade. Mas que na cabeça deles era a cidade vizinha, né? Que era a referência. E eu vi muitas pessoas serem enterradas dentro das redes. Por quê? Um caixão demorava 3 dias para ser feito. Caraca. Era a realidade nossa da Transamazônica. Né? E hoje eu viajo para lá, porque eu viajo para lá até hoje a negócios, nós vamos sempre até Altamira, e eu vejo assim, que tanto de asfalto, aquele desenvolvimento, eu falo, gente, está todo mundo no céu, graças a Deus. Então, assim, foi muita luta. Na viagem tu vê uma história... Nossa, tudo. As ladeiras, né? Porque o pessoal dá muito nome de ladeira, né? Ladeira Pisa no Freio, ladeira da Velha, ladeira da Cigana. Morri uma pessoa naquela época, então eu sei tudo da Transamazônica. Meu marido, ele fica assim, meu Deus, nome das pontes, né? E até hoje ainda se perduram por lá esses nomes, né? Essas ladeiras. Hoje às vezes eu perco a referência porque já foi feito terraplanagem, então muita coisa se mudou de lá para cá. Sim. Né? Mas foram muitos momentos de sofrimento. Eu vi muitas pessoas serem enterradas dentro de redes, sem poder, parente, porque não tinha um telefone, não tinha uma fumaça para você soltar, para dizer, olha, teu marido morreu aqui, e aí tu vem pro enterro. Não tinha como. Caraca. Então, era os parceiros que vinham. Um dia, não me esqueço, e ficou muito na minha cabeça, uma menina de 15 anos, linda, uma mocinha loira. Ela chegou e nós ainda conseguimos dar comida, minha mãe ainda deu comida para os familiares dela, né? Veio o pai, a mãe, na verdade, e o tio, né? Que foi o pai e a mãe que vieram. E aí a minha mãe, tentando dar comida para ela faleceu, não com malária. Era muita malária, era uma coisa assim tremenda. O meu pai teve 13 surtos de malária, então na época eles tinham que usar quinino. Então, desde da infância, ele utilizava quinino e, na realidade, foi uma das situações que cogitou a morte dele, já na vida adulta, com 70 anos. Então, assim, eu sempre costumo falar que eu tive uma infância feliz e real. Né? Eu sempre falo muito isso. Eu vivi 2 mundos. Eu vivi um mundo sofrido, triste, e eu vivi um mundo feliz também, né? Porque eu cresci num lar onde a minha mãe me deu muito amor e carinho. Minha mãe muito presente, né? A minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é meu tudo, é meu céu. Ela ainda está viva. Sim, e inclusive... E o pai? O meu pai mora também, meu pai é muito ausente. Meu pai se fez muito ausente de nós, né? E eu vou te contar a história toda. Em meio a essas dificuldades, nós fomos embora para Altamira, viver lá. E não contei para vocês, mas vou contar agora para vocês entenderem. O meu pai é filho de senhores do cacau, do café, né? Lá na Bahia. Meu pai nunca precisou trabalhar. Meu pai era como hoje falam, playboy. E meu pai naquela época, meu pai era usuário de maconha. Eita. Vocês imaginam naquela época um usuário de maconha? Nossa. É como se fosse um usuário de crack hoje. Sim. O meu pai simplesmente destruiu a nossa família por causa das drogas. E naquela época era só a maconha. Né? E a minha mãe sempre lutou, sempre lutou. Quando nós fomos embora para Altamira, a cidade grande, lá tinha digamos que o campo para o meu pai era muito melhor, né? Para os vícios dele, né? E aí um belo dia minha mãe chega em casa, o meu pai oferecendo maconha para o meu irmão. Aí a minha mãe disse, agora chega. Lutei, porque a minha mãe lutou. A minha mãe foi uma mulher que lutou pela família. Ela sempre prezou, né? O Fernando acabou de falar uma coisa muito interessante. Né? Ele foi criado por mãe. Sim, né? Ele foi pai e mãe. Sim, eu falo que minha mãe foi pai e mãe. Né? O meu pai, mesmo dentro de casa, meu pai foi um pai muito ausente. E não foi fácil para nós. Eu era muito apegada com meu pai. Na época, minha mãe
optou por não querer mais o casamento. Sim. Foi muito ruim naquela época, porque até a própria família era contra ela O se separar, preconceito. né, muito preconceito. E ela um dia virou para mim e falou assim, minha filha, e aí? Eu falei, minha mãe, eu não sei. Amando meu pai, né, eu era muito apegada ao meu pai, mesmo meu pai errado, mas filha, né? Sim. E acabou que minha mãe se separou do meu pai, e aí nós vivemos uma vida muito difícil, muito tumultuada. Minha mãe tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos, né? E não foi fácil. E aí eu vendo a minha mãe naquele sofrimento todo, eu falei, gente, eu preciso ajudar minha mãe. Fui ser babá. Nossa. Aos 13 anos de idade, quase 14 anos, fui ser babá. E aí pronto, de lá pra cá não parei mais de trabalhar. Em Anapu Em ou Altamira. em Altamira? Em Altamira. E aí pronto, e aí eu fui trabalhar na casa de uma, ela era na época gerente do Bomerindos. Uhum. Então era uma mulher naquela época, gerente de um banco, era muito rica, né? O poder Sim. aquisitivo era muito grande. Sim. E ela me ajudava muito, me ajudava nas despesas, me ajudava em tudo, roupa, calçado, tudo que você imaginar. Sentiu a questão dos estudos? Ah, não, ia à noite. Ah. Era à noite. Era à noite. Às Nossa. vezes, e aí quando, logo em seguida ela engravidou, né, essa moça que eu fui trabalhar na casa dela, que inclusive hoje é minha amiga pessoal, né, Ivânia, é minha amiga pessoal, mora em Medicilândia, depois de Altamira, ela tem propriedades lá. E eu falo para você que a Ivânia foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha vida, porque eu tinha tudo para me prostituir, eu tinha tudo para ter uma vida fácil. Naquela época eu era uma mulher muito bonita, né? Os homens, nossa, onde eu passava era uma coisa, assim, meu pai tinha até muito ciúme de mim naquela época. E graças a Deus, eu falo que o trabalho é muito digno, é muito honroso para nós Trabalho mulheres. dignifica. Sim. Sim, sim. E eu via meninas com muito mais que eu se prostituindo. Eu trabalhava o dia inteiro, primeiro que eu não tinha nem tempo, eu trabalhava o dia inteiro, eu era babá. Daí eu comecei a ser babá, e aí tinha uma funcionária dentro de casa. Essa funcionária foi embora. E aí eu comecei a ficar, lavar, passar, cozinhar, e daqui a pouco eu estava cuidando dessa casa. Sabe, uma espécie de governanta que fazia Sim. tudo? Uhum. E aí veio outra criança. E aí eu continuei também, cuidando das duas crianças, cuidando da casa. E aí eu já conseguia ajudar minha mãe em tudo, eu já ganhava muito dinheiro, e era aquela coisa. Resumindo, fiquei 5 anos nesse trabalho. Cansei. Cansei e falei, nossa, Ivone, eu não aguento mais, eu tô cansada. Ela assim, você não pode sair. Os filhos dela me chamavam de mãe. Eu os levava para as consultas, eu que fazia Você já compras, tinha 18, 19 anos? quase por aí, né? E aí, assim, muito cansada. E eu não tive aquela vida, aquela coisa de namorar. Eu não tinha muito, porque era muita responsabilidade. Imagina eu cuidar de casa Sim. com 2 crianças. Ela passava o dia inteiro, praticamente, no banco. Você era o braço direito dela? O esposo dela sempre envolvido em prefeituras, né? Então, assim, era o tempo todo. Na época ele trabalhava, se não me engano, na CESPA. Então, era o dia inteiro. Ele era chefe da CESPA. E fui ficando, e cansada. E aí, um certo dia, eu falei, Ivânia, chega, não aguento mais. E aí, fui trabalhar numa loja de calçados. Até hoje existe essa loja em Altamira. Gente, eu pensei que eu ia descansar. Eu passava o dia inteiro subindo e descendo a escada, colocando sapato, tirando sapato. Às vezes, naquela época, a Transamazônica, muito barro, aí eu tinha que limpar o pé do cliente. Era, porque assim, muito cliente de roça, né? Sim, Chegava na loja, Deus o livre, já pensou? Calçar um sapato no cliente sujo, aí eu ia lá, pegava uma flanela. E eu fui me destacando, porque eu sempre fui muito comunicativa, muito alegre, muito espontânea. E fui me destacando. Só que quando você vai se destacando, você vai trabalhando mais. Sim. Porque as responsabilidades Vão sendo aumentadas. Para você. É incrível isso, né? Uhum. E aí, eu fiquei alguns anos nessa loja. Falei, gente, chega também, não aguento mais trabalhar. Estou cansada. Aí fui tentar, e estudando. E aí fui tentar a vida, estudei numa escola de freiras, chama-se Maria de Matias, né? Uma escola católica, uma escola muito boa, por sinal. Eu falo que todas as escolas, inclusive se um dia houver alguém, um governante nessa cidade que se preze a fazer isso, eu acho que a gente tem que copiar. Eu sempre falo o seguinte, quando você não tem a capacidade de criar, você tem que ter a humildade de copiar. Sim. E copiar o que funciona, eu acho que dá tão certo. Maria de Matias, até hoje, é uma escola, não por ser católica, né, mas eu falo pelas condutas da escola, todos os alunos têm que fazer limpeza nas escolas. Inclusive, quando você entra na escola,
os pais assinam um termo. Olha que interessante, né? Uhum. E eu aprendi muito isso, a ter esse tipo de responsabilidade na escola. Maria de Matias, eu estudei Eu não terminei o ensino médio, mas eu fiquei um bom tempo lá. Uhum. E lá no Maria de Matias eu aprendi que as responsabilidades que nós temos que ter na vida, a gente tem que enfrentá-las no decorrer da vida, né? Uma vez eu peguei um corretivo e risquei uma cadeira. A irmã fez eu ficar. E enquanto não limpei, eu não consegui sair. Eu tive a oportunidade de participar de um podcast do Tribos, né? Forte abraço, Dedé, né? Foi o nosso... A gente sente falta do nosso... apoiador principal, né? Fazia o trabalho que o Nakai faz hoje, fazia melhor. Mas é verdade, Dedé. Vamos lá. E eu já falei sobre a experiência no Japão, que é basicamente isso. É as crianças serem corresponsáveis por tudo que existe dentro de escola. E aí, Dedé fez um corte, e esse corte gerou certa polêmica de repente, a gente dizer, gente, na escola, os alunos asseiam os banheiros. Toda terça-feira. Terça-feira, as crianças lavam o próprio banheiro. Eles também... Tradicional isso. Fazem a comida, eles vão com aqueles caldeirões grandões, né? Em carrinhos, né? E vão distribuindo, asseiam as salas de aulas, e o diretor, ele faz a parte de gerenciamento. Da escola, tudo. Os funcionários que hoje nós temos, né? Que são os porteiros e tudo, não existe. O gerenciamento de famílias, alunos e dos professores e gestores. E dá certo. Japão não tem empregada doméstica, pessoal. Não tem, porque é 70% do teu gasto. Nas escolas lá não existe a função das Copeiras. Copeira, servente, não existe isso. faz a parte da limpeza lá, não existe. Mas quem faz é os secretários, né, a secretária da escola, os administrativos, é que faz essa parte toda da limpeza. Aí você imagina, e a gente hoje não quer botar a criança pra varrer a casa. Nada. Para lavar a calcinha, fundido de calcinha. De Deus. Eu falo muito sobre isso. Às vezes, eu tenho umas amigas que têm filhos pequenos, porque a minha caçula tem 19 anos. Mas lá em casa, minhas filhas são tão independentes que às vezes até me assusta. Fui eu que as criei assim. Né? É tão independente que me assusta. Eu falo que eu tenho uma filha de 19 anos e é trabalhando. A menina trabalha tanto. Eu falo, filha, quando você tiver 35 anos, você é milionária. Que bênção! Sim, ela trabalha muito. Quem conhece a Maria Gabriela, quem vai lá na Felipe Importes, sabe do que eu estou falando. Muito responsável, é admirada. Ela, com 8 anos de idade, vendia os tapetes da avó. Sabe tapete de retalho? Sim. Ela vendia a Avon, que a tia dela vendia. Depois a tia passou a vender Natura. As minhas filhas sempre foram muito viradas, graças a Deus. E às vezes eu me torno um pouco polêmica com as minhas amigas quando eu falo para elas. Não é os filhos de hoje em dia, são os pais de hoje em dia. E quando eu falo isso, meu Deus, vem pra cima de mim. Eu me deparo todo dia com minhas amigas que têm crianças pequenas, os filhos fazem alguma coisa errada, dão um tablet pra criança. Oi, gente, tem que castigar, não é bater. Eu nunca bati nas minhas filhas. As minhas filhas me dão bênção, gente, todos os dias. A mais nova, ela me dá bênção, às vezes 3, 4 vezes por dia. Elas nunca falaram, você, é senhora. Nossa, mas você é uma general. Não, é um respeito que eu tive que manter com elas, porque assim... O filho, quando ele é pequeno, ele não sabe, ele acha que você é só seu amigo. E você falar assim com seu filho, você está te colocando no mesmo lugar que ele, no mesmo patamar. A hierarquia está sendo nivelada. Isso não é hierarquia. E hoje, eu tenho até uma amiga minha que ela brinca muito, que ela fala que eu sou muito saudada com minhas filhas. Não sou saudada, gente. Isso pode até gerar uma polêmica, mas não é. Cada um cria os seus filhos como querem. Claro. É o meu posicionamento. Sim. Quando você deixa seu filho chamar você de você, ele está se igualando, se nivelando a você. E lá, ele não sabe ainda, ele não tem a personalidade de entender que você é pai e que ele é filho. Então, se você mantém o senhor e a senhora, futuramente ele vai te respeitar e ele vai entender. E isso funcionou comigo, funcionou com a minha irmã, funcionou com o meu irmão, porque foi o que nós tivemos da minha mãe. A minha mãe nunca aceitou chamar ela de você ou de tu. E baiano fala tu demais. Eu falo tu, tu é pra tu, um cheiro pra tu. Sim. E eu entendi que era assim.
E hoje eu vejo crianças de 5, 6 anos, é você, porque você grita. E aí quando a criança grita, o pai vai lá e dá alguma coisa. Não, tem que castigar. As minhas filhas nunca apanharam, nunca. Eu nunca gritei com as minhas filhas. Quando elas faziam algo de errado, eu colocava sentadinha. Televisão desligada no sofá. São quantas meninas? Eu tenho 2 e tenho um menino mais velho que não mora aqui comigo, né? Mora em Campo Grande, Mato Grosso, que é um rapaz lindo, maravilhoso também, que nunca me deu trabalho, mas porque nós sempre mantemos. Só para você ter uma ideia, meus filhos não têm tatuagem. Aqui ninguém Olha tem. só, meus filhos não têm tatuagem, mas por quê? Cíntia se aterrorizou seus filhos? Não. Eu sempre falava para eles, olha, tatuagem é muito bom. Eu tenho 3 tatuagens. As minhas são escondidas. Mas vai chegar em determinados lugares que vocês, uma hora ou outra, vão ser confundidos. Naquela época, né? Que hoje, Sim. não, graças a Deus, a tatuagem já tá algo, né? Eu, particularmente, amo tatuagem. E eu criei dizendo o seguinte, que tatuagem é viciante. Você faz uma, depois faz outra, e daqui a pouco você tá com o corpo todo tatuado. E o menino de 26 anos, simplesmente, ele olha pra mim hoje e fala assim, mamãe, o que você acha? O que a senhora acha de fazer uma tatuagem? Ele é mais velho? É. É 26, uma de Uma 19 de e a do 20, meio? não, uma de 21 e a 19. Ah, tá. Aí ele vira pra mim, o que a senhora acha de fazer uma tatuagem? Ele de lá, né? Eu, filho, você que sabe. Ah, mamãe, mas daí eu fico pensando aqui tudo que a senhora me fala. E realmente ele vive um mundo muito machista hoje, né? Que é o ambiente de trabalho, que ele trabalha com compra e venda de gado também, né? Dentro da profissão dele. E lá no Mato Grosso, Campo Grande, é muito cultural, né? Essa é muita agricultura, muita pecuária. Sim, então, sim. É um meio muito machista. Sim, sim. Aí hoje ele fala, já pensou, mamãe, se eu tivesse me tatuado todo, talvez eu não estava onde eu estou hoje, trabalhando numa grande empresa. E aí é o que eu sempre falo, né? Foi eu sendo mãe, que é o que falta muito hoje, muito em dia, às vezes, né? A mãe pega toda a responsabilidade, joga para a professora, joga para a funcionária de casa, joga para o psicólogo, joga para psiquiatra. E eu, muitas vezes, preciso, gente. Eu tenho uma filha de 19 e tenho uma de 22. E eu preciso ser psicóloga das minhas filhas. Essa semana mesmo, a mais velha falou assim, mamãe, estou precisando conversar. Eu e a senhora, só nós 2. Fui lá, e a gente conversou, e aí ela me explicou. Então, quer dizer, mas foi isso que eu criei desde pequena. Aí sim já vem. Não dizendo, pessoal, pelo amor de Deus, não falando que a gente não precisa de psicólogo, de psiquiatra, porque eu já precisei fazer terapia. Terapia também é vida, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando da gente manter, né, um equilíbrio dentro de casa. Pode ser chato agora? Não sei. Eu gosto. Me cancela, Ele é insuportável. me cancela. Ele é insuportável. Tô É ele. Ninguém ele. me cancela. Ele. Tudo bem. Olha lá, pra você, pessoal, pra você que tem um filho que não consegue ficar parado, que chega e taca o terror na cara dos outros, que não consegue, você não presta. Tá bom? Filho é reflexo da criação dos pais. Sim. Entendeu? Sim. Então, comece a repensar isso. Fora a questão patológica, porque hoje a gente tem muitas patologias ligadas ao quadro infantil mesmo, mas se existe, não tem nenhum diagnóstico, mas... Nada. Nós estamos falando de uma criança 100% saudável. Isso, que é o caso dos meus filhos, graças a Deus. Né? Isso mesmo. A minha irmã tem uma filha que ela tem alguns problemas, ela nasceu com a síndrome rara, a Lavinha. E a Lavinha, mesmo tendo todos os problemas, a minha irmã, ainda assim, devido à nossa criação, a minha irmã consegue fazer com que a Lavinha seja uma criança diferente. Ela é especial e diferente. A minha irmã, ela entende hoje a linguagem da minha irmã, a linguagem dela, ela entende quando a minha irmã está zangada com ela e que ela precisa ficar naquele determinado lugar por um momento. Sim. Né? Diferente de, às vezes, crianças que têm autismo, né, e são várias outras, né, hoje da atualidade, mas assim, nós estamos falando de crianças normais, até para não virar polêmica esse nosso podcast, de falar assim, nossa, mas a Cíntia está falando que todo mundo, não, gente, não estou falando da Cíntia, como foi a minha criação, e detalhe, a minha filha mais nova tem 19 anos, né, então a criação que eu estou falando lá do comecinho, né, enfim, e aí voltando à minha vida, saí, fui estudar fora, voltei, fui para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, tive um relacionamento não muito legal, mas assim, eu falo que tudo na nossa vida é experiência, né? Sim. Eu falo muito sobre, as pessoas falam muito sobre, a minha vida, tem uma parte da minha vida que não foi boa. Qual você cancelaria? Eu nenhuma.
todas as partes da minha vida teve um propósito. Teve algo que, poxa, hoje eu não faria novamente, eu errei, hoje eu não faria novamente. Então, assim, não faria desse jeito, né? Desse jeito, dessa forma. Eu Uhum. acho que Mas todo mundo faz besteira, faz parte da vida. Quem nunca fez, né? Não, Quem nunca fez? Se a gente for olhar, eu costumo falar isso com os meus alunos. Eu digo que existe uma fase Que a gente precisa experimentar. que não é que a gente precisa experimentar, Uhum. porque depende muito da sua criação, da sua moral, Sim. mas existe uma fase que a gente precisa ser rebelde. O teu cérebro está Sim. sendo configurado Sim. para isso e você precisa exercer a sua rebeldia. Lembrando Ponto. que a rebeldia é relativa à sua moral e assim por diante, mas precisa. Uhum. Então, se você não chutar o balde nesse período, se você não tomar escolhas erradas nesse período, volta. E aí, mais tarde, você vai ser... É No se o corpo reflexo dos dissesse 50 anos. Opa, tu não chutou o balde agora quando tu era novinho, agora tu tá velho, vai... E aí, meu amigo, a gente tem cada coisa que é absurda. Ah, No reflexo dos não, 50 pegando anos. o gancho- Começa a é, bater. não, pegando o gancho no que o Fernando está falando, Uhum. esse dia eu estava conversando e falando, nós pegávamos os caiaques, vocês lembram daqueles caiaques que a gente Sim, colocava? sim, sim. Nós atravessávamos o Rio Xingu em Altamira, quem já foi no Rio Xingu, é Eita, muito largo. misericórdia. Nós atravessávamos Uhum. 6 horas da manhã, passávamos 4 horas e meia remando, para só chegar do outro lado, E voltar. E voltar. tomar um banho, um mergulho e voltar. Onde que eu, em sã consciência, hoje faria isso? Nunca. Quando eu penso que eu já fiz isso, eu tremo na base. Aham. Você entendeu? Olha a loucura dentro de um caiaque. Num dos rios mais... se eu não me engano, o rio ele é o mais profundo do mundo, né? O Rio Xingu. Ele é Rio? bem caudaloso, É, né? Se eu não me engano, ele é o É. primeiro ou o segundo mais Mais profundo. não me recordo. E aí, quando eu penso nisso hoje, me dá um arrepio, me dá um calafrio. Olha só que loucura. A audácia, Outra né? loucura que nós fazíamos muito. Eu amava jogar vôlei. Uhum. Nós jogávamos vôlei, não tinha tempo. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Saía da escola, aí tinha provadoras, né, na escola, a gente ia no provador, trocava de roupa, ia para a beira do cais jogar vôlei. Jogávamos vôlei até 6 horas da manhã. 6 horas da manhã Caraca. jogando vôlei. Ia para casa, tomava banho, trabalhava e vida que segue. E isso era 3, 4 vezes por semana. Olha que loucura. Então, assim, é isso que é a experiência, né? Hoje a gente Aí olha você pra vai trás. ficando mais velho, o corpo vai se acostumando e você vai se tornando uma pessoa mais sensata. Faz Certo. parte da vida, né, pessoal? É o sal e a pimenta da história. E aí, o que acontece? E aí, vamos adiantar um pouquinho, porque a história é muito longa. Parou, pera. Puxando. E aí, quando nós chegamos... Aí tá, eu voltei de São Paulo, me relacionei, né, com uma pessoa, casei. E nós viemos embora para Parauapebas, né? Primeiro, eu não tinha muita vontade de vir. E depois ele não me convenceu. Foi o desejo dele. Foi o desejo dele de vir, não foi o meu. Uhum. Né? Mas eu Ele era agradeço daqui muito ou a era ele. de lá? Na verdade, ele é de Eldorado. Ah, É meu ex-marido, nós temos até um relacionamento muito bom, graças a Deus. E aí nós viemos embora para Parauapebas. E assim que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, né? Graças a Deus, aqui sempre foi, eu falo muito sobre isso, que Parauapebas é uma cidade muito próspera, que as pessoas têm muitas oportunidades. E logo em seguida, eu comecei a ter apresentar um problema de saúde. Foi onde eu falo que foi a virada de chave da minha vida. E meados de 2008, 2009, eu comecei a ter uns problemas de saúde, um sangramento, e comecei a procurar ginecologista, e ia e ninguém descobria nada, e estava tudo normal. E aí comecei a fazer academia, né? Eu já fazia academia antes, né? Inclusive eu malhava nas academias, que antigamente não tinha essas academias como tem hoje. Era mais academia do pessoal do Exército, né? E a gente malhava com esse pessoal. Eu lembro que em Altamira a gente malhava muito em academia, era mais o pessoal do Exército. Uhum. Enfim. E aí eu passei um ano, mais ou menos, né? Tentando descobrir, investigando o que era. E não conseguia. Não tinha diagnóstico. Na verdade, eu não tinha nada, aparentemente. Nenhuma dor, nada. somente o sangramento. Só um sangramento normal assim, porque não sentia dor, não sentia nada, né? Era um sangramento. E eu falo muito hoje sobre médicos, sobre os médicos que eles são realmente de amor. Os médicos que eles estão na profissão por amor. Uhum. E eu não posso falar da minha vida sem falar do Dr. Sadir.
Não posso, não devo, eu nunca, sempre nas minhas rodas de conversas, eu falo sobre o Dr. Sadi. É um dos pioneiros também Um dos daqui. pioneiros daqui. Primeiros médicos daqui. Primeiro médico. O Dr. Primeiro? Não, Um dos primeiros. O Dr. Sadi, eu acho que deve ter uns 20 anos de Parauapebas ou mais. Eu Eu acho quero que até conversar com ele para eu falar mais, Sim. saber mais sobre a história dele. O Dr. Sadi, naquela época, ele não desistiu de mim. Ele foi investigar, né? Ele foi investigar, eu já tinha passado por alguns médicos particulares. Na época, ele trabalhava no SESP, né? Não era HGP ainda, era SESP. E ele não desistiu de mim. E aí ele foi pesquisando. Um belo dia, ele fazendo um exame, colhendo para fazer um CAF. E ele falou assim, achei um danado aqui, que ele é nordestino também. Sim, Quem é conhece o retado. Sadi sabe que ele é bem Arretadinho. danado. Uhum. E aí ele falou assim, achei um danado aqui. Aí ele falou assim, vamos investigar esse danado, depois, e aí, enfim. E aí investigou, e aí nós fizemos foi feita uma biópsia, e aí eu fui diagnosticada com câncer, um CA de colo de útero. Na verdade, ele era um CA por trás do colo do útero. Tão invisível, que nem os médicos conseguiam encontrar. Eu falo que o Dr. Sadi não desistiu de mim. Sim. Eu devo primeiramente a Deus, a minha vida, e depois a esse médico, que ele não desistiu de mim. Eu tenho muito respeito e admiração por ele e pela profissão que ele exerce, não só ele, mas todos os médicos que estão na profissão por amor. Que por amor, ele não desistiu de mim, né? Mesmo sendo público, mesmo estando na rede pública, ele não desistiu, eu sempre falo muito isso, e foi aqui em Parauapebas. E aí, hoje eu faço uma reflexão da minha vida e sei por que Deus me trouxe para cá. Porque tinha que ser ele, né? Porque era ele para resolver, o destino também, né? Tem tudo. E aí foi uma corrida contra o tempo. Porque você já descobriu em fase um pouquinho mais. Na verdade, nem que estava tão em fase, né? Mas porque era câncer, né? Naquela época, nossa, tá com câncer, vai morrer. Foi 2008, né? 2009 já, 2009. né? 2009. Tá com câncer já. Meu Deus, que loucura aí. E detalhe, que as pessoas às vezes não falam. Gente, quando nós somos diagnosticados com câncer, sempre vem uma depressão, sempre vem uma ansiedade. Sim. Não tem jeito. E naquele momento, eu com 2 filhas pequenas ainda, meu filho não estava comigo. E aí você imagina a minha loucura, a minha cabeça, achar que ia morrer. Porque você é diagnosticado com câncer? Sim. Hoje não, mas há 10 anos atrás, por exemplo, você era diagnosticado com câncer, vou morrer. A terminalidade. E não Era foi praticamente diferente. um carimbo, né? E aí já fui logo encaminhada para o Ofir Loyola. Quando o Dr. Sadi me encaminhou para o Ofir Loyola, pensei, vou morrer. E aí eu já entrei em um estado de depressão, um estado depressivo, de rejeição. Não queria trabalho, não queria mais trabalhar, não queria mais ver pessoas, não conseguia ver pessoas, eu não queria conversar com ninguém, não queria falar ao telefone, naquela época não tinha WhatsApp, mas era mensagem de texto e ligação. A minha mãe ligava, minha mãe morava na Bahia nessa época, ligava para mim, eu não atendia. Minha mãe já tinha voltado pra Bahia, Essa né? sim, deixa eu falar só rapidinho, cortar. Essa sim é a depressão real. Porque muita gente diz assim, a depressão é uma tristeza. Não, ela não é só um estado de tristeza. Porque todos nós, durante 24 horas do nosso dia, a gente tem picos de tristeza. Essa aí que você está falando é o estado depressivo real. Pode continuar. E aí, passaram-se 6 meses, pela misericórdia de Deus, eu consegui ir para o Ofir Loyola. Cheguei lá, uma superlotação imensa. Não consegui atendimento. A primeira consulta oncológica, não consegui. Volto com o Dr. Sadi. O Dr. Sadi imediatamente pegou meus exames e falou assim, minha filha, você tem parente fora? Eu falei assim, doutor, vá-se embora. Nunca me esqueça das palavras dele. Vá-se embora, porque senão você vai morrer aqui. Nossa, misericórdia. E quando ele falou isso, naquele momento, a depressão aumentou. Porque eu falei, vou morrer, eu devo estar com algum problema mais sério, que esse médico... né? Mas não, ele estava falando e me alertando. De certa forma, ele sempre foi... O Dr. Sadi, ele é muito forte, ele é muito firme nas palavras dele. Sim. E ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, assim, na minha não ia ser diferente. E fui embora, né, para a Bahia. Fiquei 1 ano e 3 meses em tratamento, quimioterapia, fiz rádio. 2 cirurgias, fiz todo o tratamento possível. Só que no meio desse tratamento, a Cíntia já estava com depressão e com ansiedade. Eu fiquei em um estado depressivo que eu passei 8 dias sem querer tomar banho. Eu não sentava no vaso sanitário, porque eu achava que dentro do vaso sanitário tinha cobra.
tinha rato, tinha barata. Sim. Era incrível. Sim. É um estado de loucura que você fica. Sim, assim. sim. Eu falo muito hoje sobre isso. Só um ansioso, só um depressivo consegue entender o estado que um depressivo fica, o estado que o ansioso vive. Sim. Hoje eu falo muito sobre isso, principalmente nas nossas rodas de conversas com mulheres, sobre abraços. Eu fui salva por abraço. Eu tentei suicídio no meio dessa depressão, né? Eu tentei um suicídio, eu queria só morrer, eu não queria mais viver. Que a luta é muito grande, né, Cíntia? Deixa eu explicar para vocês melhor, para vocês entenderem. Esse cenário, ele é mais, não tem quase nada colorido, mas é preto, digamos assim, né? A vida do depressivo, não do ansioso, do depressivo, ele enxerga a vida preto e branco, nada faz sentido. É como se você não tivesse alegria, porque a alegria está nas cores, né? Sim. Você sente muitas alegrias nas cores. E eu não via a vida colorida, eu via preto e branco. E eu não queria viver. E eu pensava assim, em nenhum momento eu pensei nos meus filhos, eu pensei na minha mãe, na minha família, não. Era um momento que eu só não queria mais viver. E aí foi o pior momento da minha vida. Se você me Tu já estava com depressão e também postado no enlutamento. Sim, luto, né? Porque você fica, eu vou morrer, você vai morrer, e você pega aquilo pra você e vai morrer, e é uma loucura, é coisa de louco. Eu falo muito sobre isso hoje. Eu falo muito sobre abraço. Você viu que eu te abracei, né? Às vezes as pessoas aqui no norte até me interpretam mal. Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de reconhecer as pessoas no abraço. Porque eu fui salva por abraços. Eu saí de uma depressão por abraços. Nossa. Hoje eu tento falar isso sem me emocionar. Mas a minha mãe me salvou. Minha mãe, no momento que eu ia me tentar o suicídio, a minha mãe chegou na madrugada por trás de mim e me abraçou. Eu falo muito sobre isso. É o resgate, né? É o resgate real. Eu falo que eu não vou chorar, mas é porque a cena tá tão impactante. Sim, na minha vida, ela sabe? é pulsante, né? Faz parte. De ela olhar pra mim e dizer assim, minha filha tá acordada. E me abraçar tão forte, que era como se Deus tivesse mandado ela e falado, oi, tô salvando você. Sim. E naquele momento, porque eu tinha levantado com tudo já arquitetado, estava tudo já dentro da minha cabeça. As cartas, tudo. Eu sabia exatamente tudo que eu tinha que fazer. Sim. Né? E naquele momento, para mim, foi muito difícil, porque... E na hora, me deu uma raiva dela, que eu pensei assim, me atrapalhando. Olha só. Olha que loucura, né? Eu pensando, tá me atrapalhando. Mas sim, gente, eu fui salva por um abraço às 3h30 da manhã. E hoje eu falo muito sobre isso, sobre abraços, sobre você dizer o quanto ama, o quanto gosta de alguém. Eu acho muito importante isso. Eu falo todos os dias para as minhas filhas, eu quero todos os dias falar com as pessoas que eu amo, eu gosto de abraço, eu gosto de cheiro. Tem uma amiga nossa que trabalha conosco, que ela fala, você é muito pegajosa, você é muito... Mas não é sobre isso, é sobre você resgatar pessoas. E eu já recebi depoimentos de pessoas de estarem tristes, e eu abraçar, porque eu gosto, você viu que abraço forte, né, Fernando? Eu gosto de abraços. E então, foi mais ou menos isso. Vou encurtar um pouco mais a história. O que acontece? Eu fui salva. Por que eu fui salva? Porque no outro dia eu já não tinha mais. Eu já não tinha mais essa vontade de morrer. Mesmo eu sentindo ainda, enxergando a vida preto e branco, é como se algum colorido tivesse acontecido na minha vida e algo virou a chave ali naquele momento. E não mais morrer, eu queria viver. Aí eu já comecei a olhar para as minhas filhas, eu já quis, já fiquei olhando para a mais nova e pensando, será como ela vai estar com 15 anos? Ela tinha quanto na época? Na época ela tinha 5. Oh, Gente! E aí eu falei, será como ela vai estar com 15 anos? E a outra, será como ela vai estar com 20 anos? E essa semana mesmo eu estava olhando para elas duas lá em casa, e elas em pé, e eu na cozinha assim sentada, e as duas em pé na pia, conversando, né? E eu lembrando dessa cena, né? E eu pensando e falando, né, comigo, olhando para elas naquele momento lá e voltando lá atrás, porque aí sim, depois daquele abraço que a minha mãe me deu, que foi um abraço tão gostoso que eu ainda consigo sentir esse abraço até hoje. Todas as vezes que eu abraço minha mãe, e é incrível como eu sinto o cheiro e o abraço dela. Sim, sim. O cheiro do cabelo dela e o abraço, é incrível. Eu falo muito isso. Eu fecho os olhos, como uma coisa, o amor é sinestésico. Eu fecho os olhos, se eu respirar fundo, eu sinto o cheiro do cabelo do meu pai. Incrível isso. É isso que eu sinto o cheiro da minha mãe. É incrível. E às vezes, quando ela viaja, viu, dona Luizete? Faz falta.
muita, e eu sinto o cheiro dela dentro de casa, é incrível, né? O cheiro dela fica lá. E foi um tempo muito difícil para mim, muito confuso, muito difícil, mas graças a Deus, né, vamos encurtar um pouco mais, eu consegui sobreviver. Tem até um hino que eu gosto muito, que chama-se Sobreviver. E eu me identifiquei muito com esse hino, é um hino maravilhoso. Eu falo que quando a gente está fraco, forte nós estamos, porque nós seres humanos, nós somos uma máquina maravilhosa, é uma engrenagem, sabe? É uma coisa assim que nós somos fênix, nós seres humanos, nós somos uma fênix, nós vamos de uma depressão a um estado de, né, e tudo. E nesse meio, nesse intervalo todo, eu fiquei me perguntando qual era o meu propósito na vida, na sociedade, no mundo. E eu me identifiquei com algumas causas, né, que é o combate ao câncer, combate à depressão, à ansiedade. Até hoje eu sou ansiosa e agora eu vou falar da minha necessidade de psiquiatra e psicólogo, né, que voltando lá, pegando o gancho ainda das minhas filhas, precisei sim de ajuda médica, de psiquiatra, psicólogo, fiz tratamento 1 ano, eu tomei 16 remédios. Eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para ficar acordada, tomava remédio para ficar feliz, tomava remédio para não ficar nervosa. Pega na minha mão pra você ver, ó. É uma ansiedade. Ela tem desidrosa, que sim. Um sozinho na mão. Então, assim, eu ainda sou ansiosa hoje com o tempo, né? Não vou dizer que eu estou ficando velha, a maturidade. Eu não preciso mais tomar remédio para ansiedade. Por quê? Eu consigo controlar as minhas emoções. Muito difícil? Não. Hoje, com a maturidade. Mas há 5 anos atrás ainda eu tomava muito remédio. Tô falando pra você, eu passava o dia mascando chiclete, porque isso aqui meu era tudo, é como se eu vivesse aérea. Sim. E eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para não dormir, tomava remédio para ficar acordada, tomava remédio para ficar feliz, tomava remédio para ansiedade, tomava remédio para depressão, enfim, eu tomava remédio o tempo inteiro. Remédios controlados. E um belo dia eu falei pro Senhor assim, falei, Deus, brigando. Você me deixou viva. E agora? Vou ficar aqui nessa neura e tomando esse tanto de remédio. Eu dei uma de doida mesmo, de baiana. Rodei a baiana, literalmente. E fui lá, peguei aquele tanto de remédio e joguei no vaso sanitário. Descarga. Era um monte de remédios. Era remédio e tudo remédio controlado. Tarjinhas pretas. Tarjinhas básicas, eu não vivia sem eles. Tinha um que era o meu preferido. 8 horas, eu já estava apta com ele. Eu tomava banho, ficava toda linda. Já era para tomar um vício, uma dependência. Era tipo aguardando o noivo. Nossa. Chegar. E aí eu briguei mesmo com Deus, chamei ele pra real. Falei, vem cá, você me deixou viva, fez tudo isso, fez essa loucura toda na minha vida pra eu ficar dependente de remédio? Literalmente, eu tive um papo reto com Deus. E aí eu até brinco com a minha mãe, quando eu falo que eu briguei com Deus, né? Aquele dia eu falei, o Senhor me deixou viva, eu não quero mais tomar remédio. E graças a Deus, eu venho me controlando. Hoje eu não preciso mais tomar remédios, eu não preciso mais tomar medicamentos. Continuo tendo ansiedades. Tem dia que eu estou num pico de ansiedade tremenda. Já chegou dias de eu entrar dentro de um carro e paralisar. Desço os vidros, respiro fundo, tento manter aquele equilíbrio e consigo. Tem as pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes elas não sabem que eu estou com ansiedade. O meu marido sabe quando eu estou com ansiedade porque ele me conhece. As pessoas que estão ao meu redor, ninguém. Se você perguntar para a Vaniele, por exemplo, ela não sabe quando eu estou com ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade com ela dentro do carro. Ela do meu lado e ela não perceber. Eu abria a vida do carro e eu falava assim, tá um pouco quente, tá um pouco abafado, vamos respirar fundo. Sim. E tá tudo certo. Tentar agafar a realidade, porque às vezes a ansiedade te deixa... Eu vou falar uma... adoecer pessoas que estão ao meu redor, que esse é o propósito maior. Ó, já sabe o gatilho, né? Ela baixou o vidro, já começa a conversar. E Cíntia, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei com ansiedade, eu acho que em 2000... Diagnosticada, 2010. E aí o papai ainda estava vivo, eu dizia, papai, Nakai dormia de madrugada, aí eu corria pro quarto do papai, eu digo, papai, bora andar na rua? Aí o papai disse, por quê? Eu disse, eu quero conversar, eu quero desabafar, eu quero ter alguém para desabafar. Você tá bem? Ótimo. E aí, papai andava, a gente morava no Beira-Rio, a gente andava daquela situação em frente à Celpa, que hoje não é a Celpa, né? E a gente cruzava aquela ponte do Beira-Rio, eu e um velhinho de quase 80 anos andando. Eu
falando coisas que eu queria conversar com meu marido, coisas que eu sentia de medo. Naquela época eu estava no Senai, assumindo a coordenação, é um impacto muito grande. Meus colegas que foram coordenadores, que são coordenadores, eles sabem que a bucha é séria mesmo. E aí papai me consolava. Ele pedia até, às vezes, o Nakai estava dormindo, aí ele dizia assim, eu deitava entre eles dois. Já velha, né? Quando o papai saiu da nossa história, né? Foi para o plano mais... Superior. Eu nem sei como é que eu posso falar isso, né? Aí eu engravidei. Eu já engravidei velha também, né? Com 36 anos e Amiga, aí... madura. Madura, né? Aí eu dizia, mas eu não... E tive a crise. A crise durou 1 mês e meio. A crise de levantar, ter o pânico, me tremer todinha, já grávida. Isso é ansiedade. Me tremer todinha, aquele frio no tórax, que é como se fosse o frio da morte. Chorava. Eu acredito até isso, foi uma das motivações que fez com que o Nakai saísse da Vale, porque aí, em plena madrugada, chorava, tremou em excesso, e aí ele dizia, deite na cama. Eu sentia que se eu tocasse na cama, se eu tentasse deitar, eu iria falecer por apneia. Então, eu já não estava mais aguentando mais. Não estava aguentando mais. Porque o que acontece? Hoje, eu compreendo que o que me dá dinheiro é isso aqui. Sim. Se isso aqui não estiver funcionando, eu não vou ter dinheiro para suprir a necessidade das 2 filhas. Porque eu já passei fome com ele, nós já passamos fome. Passar fome em você e o seu esposo é uma coisa. Mas quando tem filho envolvido, não é legal. Então, eu fui para a hipnose. Foi uma sessão de hipnose. Foi 4 a 6 horas. E pessoal, eu trabalho com acupuntura, o pessoal acha que é fake, não. São terapias que pode Funcionam. ser que... pode ser... Acupuntura, isso. porque quem tem ansiedade, o corpo dói muito. A gente fica, depois do ataque de ansiedade, parece que passou um trator com as pernas ficam... É incrível. E aí, deu um corte. Eu não sinto mais o gatilho. Mas ansiedade é uma coisa que é crônico. Mas o gatilho daquelas noites incessantes, eu quero dormir. Então, volta aí. Mas essa questão do gatilho é muito interessante, porque quando você entende quais os gatilhos que te impulsionam para trás, aí você entende que você tem que ir para frente. Sim. Por exemplo, quando eu parei com a neura do remedinho das 20 horas, eu entendi que eu ia passar noites e noites em claro. Sim. Eu passei 3 noites sem dormir, firme. De ficar de olheira, de ficar morta. E uma hora eu vou dormir. Sim. E aí depois passei, e não tem muito tempo, tá? De 2 anos pra cá, eu dormia 1 hora por noite, ô Senhor, obrigada. Aí Deus começou a se agradar, porque eu fui grata a Ele. Sim. E depois 2 horas, depois 3 horas. E aí, ainda hoje, tem dias que a Vani fala assim, dormiu bem? Se dormiu bem foi 3 horas, 4 horas, eu dormi. Eu não tenho isso de, tipo, dormir 10 horas da noite, no outro dia acordar 11 Durante horas. o dia, não durmo, 1 segundo eu não durmo. Você imagina que recentemente nós fomos 5 mulheres para Brasília, eu fui dirigindo de Redenção a Brasília direto, a noite toda. Beleza, cheguei em Brasília, diretão. Paramos só para ir em banheiro, comer alguma coisa. Voltei da mesma forma, sem dormir. Eu não tenho problemas. E assim, no outro dia eu estou bem. O meu cérebro já entende que eu não preciso dormir às 6, 7 horas. Eu durmo 3 horas e está tudo certo. É o meu funcionamento do meu corpo já entende isso. Às vezes eu vou em médico, esses dias até a minha psicóloga falou assim comigo assim, Cíntia, você precisa dormir mais. Você não quer voltar a tomar seus remédios? Eu falei, não, tá bom. Às vezes eu estou um pouco irritada, mas é problemas do dia a dia. Aí as pessoas querem colocar o meu, às vezes, a minha irritabilidade por conta do sono. Não. Por exemplo, a noite passada eu praticamente não dormi. Hoje eu já trabalhei, já fui para rodas de conversa, já trabalhei com mulheres, estou aqui com vocês. E não estou irritado, não estou com sono, tá? Nem um pouco de sono. Sabe que horas vai me dar sono hoje? 12h, 1h da manhã. Vou lá, durmo. Eu acho bonitinho isso. Eu sou Dorme poço de sono. Eu durmo pouco.
Tipo, o pouco seu é quanto? Eu gostaria de dormir mais do que eu durmo. Eu durmo em média de 5 a 6 horas por dia. Sério? 5 a 6 horas. Eu acho que eu não sei. Não é uma questão de eu querer. Só Se eu isso, pudesse, eu dormia mais. Sério? É Tipo, porque, assim, no domingo? No domingo. Não, de, domingo, de no sábado para meu domingo, amigo, qual o 10, seu... 12 horas, se eu puder. Direto? Direto. Gente, será que isso é normal? Olha, não, a minha normal? minha filha pergunta sempre, ela até já se acostumou. Quantos anos? Não, a minha tá com 11. A minha meninazinha, ela pergunta qual é o sonho, né? Ela sempre perguntava. A mãe dela, qual é o seu sonho, mãe? Ela dizia, ser rica. Aí, qual é o seu sonho, pai? Dormir. Ela, como? É porque eu, naturalmente, eu sou hiperativo. Então, eu desligo. Eu preciso dormir. Porque eu passo o dia todo 330 rodando, eu não paro. E aí, quando eu preciso parar e dormir. Aí minha esposa, ela entra no trabalho dela às 5 horas da manhã. Então tem que acordar, levar ela, voltar para casa. Aí tem que arrumar as coisas, levar as crianças para escola e trabalhar. Eu trabalho manhã, tarde. Eu estou no período agora que eu estou trabalhando manhã, tarde e noite. Então eu vou chegar 10 horas em casa, eu vou jantar. Aí preciso comer, preciso deixar... Dá um oi pros filhos. Pegando o gancho de ser rico, tá? Porque trabalhando de manhã, tarde, noite, ele vai ricar. Não quero não. Então vai Não, dormir. de novo, eu faço a política de eu não quero ser rico. Não quero ser rico, eu quero... Ele quer reconhecimento. Eu quero ter minha vida tranquila. Mérito. É só isso. Normal, Tem gente que busca riqueza, eu já não sou... Aquela fica revoltada quando eu digo, não quero, cara, eu tô de boa. Eu gosto da vida que eu tenho. Até que você perguntou, como você se sente? De Fernando para Fernando. Eu falei, eu acredito que... Eu até pode parecer arrogância, mas... Minha vida sempre foi abençoada. Eu passei por muitos perrengues, mas em momento algum. Pra mim, Ele faz muita ressignificação. Então. Pra mim, o tempo todo eu tô de boa. Por exemplo, uma pessoa como o Fernando, que nunca passou por uma depressão ou uma ansiedade, nos dias de hoje... Não entenda isso. Não é que eu não passei por momentos Não, tristes. por exemplo, Eu passei por sim. barras É, de depressão. É o que a Kelly falou. Por exemplo, porque, depressão assim, e ansiedade você não teve. Não tem. Não, ele... Então, é isso. Eu falo muito sobre isso hoje. Uhum. Porque nos dias de hoje é tão comum... e eu encontro pessoas ansiosas e depressivas no meu dia a dia. Porque eu vivi isso. E eu não vivi isso só um dia ou dois. Eu vivi isso quase 10 anos da minha vida. Cíntia. Então, olha só. Eu encontro uma pessoa... Por exemplo, eu vejo muito mais um estado ansioso nela do que em você. Uhum. Você é um cara tranquilo. E detalhe, quando eu abraço, é incrível. Eu consigo sentir. Uhum. Né? É incrível, até num abraço. Então, assim... O ansioso, o depressivo, ele geralmente não abraça com força. Uhum. Então, quando eu abracei você, né? Me abraçou. Eu gosto de abraçar. Ele Kelly sabe, ele adora. Então, é o isso. meu jeitão. E então, você é vitorioso. Você é um cara extremamente, você tem que agradecer, grato todos os dias. Não, eu faço isso. Porque eu falo mesmo, gente, a depressão e a ansiedade não é frescura. Ansiedade não é frescura, depressão não é frescura. Sempre venho falando sobre isso. Igrejas, sociedade, está cheia de pessoas com ansiedade e depressão e não se tratam por vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já quis morrer, eu já quis tirar a minha vida. E que bom que todas as pessoas que puderam me resgataram. Que bom que Deus me resgatou. Que bom que eu pude, naquele momento, me resgatar também. Eu queria tanto que a gente pudesse alcançar pessoas, para a gente resgatar pessoas também. E aí eu falo o seguinte, por exemplo, hoje eu sou professora universitária, eu sou uma professora universitária. A UEPA é zona rural, é lá do lado da UFRA. Então, eu no meu carro entupido das minhas crianças, que são os meus alunos de fisioterapia, de biologia, de enfermagem, vem entupido. Tudo e achando graça, e acompanhando as músicas, e a gente fazendo terapia e tudo. Mas grande parte deles me confessam, de 17, 18 anos, me confessam que estão mergulhados nos remédios controlados. Uhum. Porque hoje existe uma facilidade, e aí eu encaro os meus colegas médicos, existe uma facilidade tremenda de repente, chegar um paciente na tua frente e dizer assim, eu estou com insônia. Ele não indaga se, de repente, a tua insônia é por causa de problema de um boleto que você não tem dinheiro para pagar, é por causa de uma... Não, a insônia... Tira sono. Clonazepam. Boletos para pagar, tira sono. Meu amor, Sim. cansei de ir até 4 horas da manhã pensando como é que eu vou pagar a minha... É que eu vou pagar meu cartão, minha fatura. Isso. Quem gastou esse cartão? Eu sempre falo para os meus alunos,
Se você chegar aos 25 anos e você não entrou no SPC, você não viveu. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, mergulha no clonazepam. A longo prazo, e aí eu trabalho com a psicogerontologia, eu digo a longo prazo, nós vamos ter demência precoce. Com 50 anos, É o meu medo. essas crianças dementes Deixa eu falar aos aqui. 50 anos. Tomei tanto remédio com Nazepam, diazepam, tudo de pão. Uhum, uhum. Eu tinha relapso de memórias. Sim. Por exemplo, eu não ia conseguir vir aqui hoje e contar o que aconteceu comigo nos anos 90. Porque você tinha corte. Muitos e cortes, e eu fiquei muito preocupada em um dia que eu fui relatar uma situação que tinha acontecido comigo 2 dias antes. E eu não conseguia me lembrar de verdade. Me deu um relapso, assim, aqueles lapsos de falta de memória. É como se eu não tivesse vivido aquele momento. Sim. Oh, meu Sim. Deus. E aí eu liguei pra minha psiquiatra. E ao invés de verdade, né? E é isso que você estava falando agora há pouco, ou então me encaminhar, mais medicamento. E Eles hoje- não estudam a interação e medicamentosa, hoje é olhar. muito assustador. Mas os jovens de hoje em dia, como você mesmo falou, conheço muitas amigas minhas que têm filhos jovens, tomam remédio controlados e afeta tanto no estudo como na vida Sim. pessoal, profissional. Porque, gente, eu já tomei e eu falo pra vocês, dá um esquecimento. Sabe aquela vovozinha que sentava naquela cadeira e ficava, ai, o que eu fiz? E tal. Sim. Eu era a vovozinha. Enquanto eu tomava essas medicações, me deu uns lapsos de memórias um dia, eu contando para minha filha sobre uma situação que tinha acontecido quando eu era criança. E eu contava isso para muitas pessoas. E eu fui contar para minha filha, eu não sabia a história. A minha história que eu tinha vivido. Nossa. E eu contava porque era interessante. A minha mãe me contava e eu lembrava dessa história e eu reproduzia Sim, muito sim. bem. E eu comecei a ficar preocupada. Um dia, vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Uhum. Eu com o celular na mão, a louca, baiana arretada, gritando dentro de casa, cadê o meu celular? Na Na mão. minha mão. Foi preocupante. Quem nunca, né? Acontece. Outro dia com meu óculos. Óculos igual o seu. Uhum. Eu com meu óculos de grau e eu perguntando cadê meu óculos. Aí e até então normal, correria, né? Vida que segue. Beleza. Um belo dia, estou eu no supermercado, com um carrinho cheio de compras, largo o carrinho, Uhum. literalmente larguei o carrinho, e aí fui dar uma volta no mercado, tipo assim, deixei ali estacionado. Uhum. Quem foi que falou pra você que eu lembrava Aonde tinha? onde estava esse carrinho? Quase um Alzheimer da vida. Literalmente. E aí, no Hipercena, aqui mesmo. E aí tinha uns 4 carrinhos. E quem disse que eu lembrava O eu que tinha você colocado tinha dentro colocado? do carrinho? Aí eu falei, para com as drogas. Vou suspender. Uhum. Não aguento. Uhum. Eu não vou viver. E assim, você imagina que eu estou falando isso de uma realidade que eu vivi. E aí eu pego o gancho no que você estava falando. E os jovens, e os nossos jovens? Nas escolas, nas universidades. Não, a gente trabalha particularmente com essa juventude e eu tomo como missão pessoal. Eu costumo dizer que eu não sei aonde essa juventude está crescendo. Porque a gente pega gente que está desestruturada, que não tem base, que é depressiva, que é triste. Aí, pô, precisa tratar, mas às vezes a pessoa precisa de alguém para conversar. Às vezes a pessoa precisa de alguém que tenha pulso, de pegar você e dar aquela sacudida e dizer, ei, praga, reage, bora, tem forma, a gente consegue, entendeu? E até aconteceu comigo algum tempo atrás, certo? Eu teve um cenário bem, bem triste, que eu perdi um aluno dentro de sala. Eu perdi um aluno dentro de sala, assim, e 3 dias depois, eu tive que dar aula para a mesma turma. Na sala em que Não, a gente trocou houve de a sala. Foi a ocorrência. primeira coisa que eu bati o pé com Por causa dos eu gatilhos. digo, não vou dar aula na mesma sala, a gente vai trocar de sala. Eu conversei com um colega meu, e a gente trocou. Ele até ficou chateado. Eu digo, vou botar a sala e tu vai pra mim. É os mas gatilhos. eu falei, meu amigo, eu não vou botar 21 pessoas numa sala. A reviver aonde todos os A dias. gente passou uma situação que foi uma situação extrema. Não foi, entenda, não foi culpa de ninguém. O menino teve mal súbito, a gente tentou reanimar, a gente passou mais de 45 minutos reanimando.
a Tembuce chegar e não deu tempo. Então, eu sei que não foi nossa culpa. Mas você pega quem sobrevive, porque uma das coisas que eu tenho, que pode parecer até cruel, por isso que eu falo que coisa assim, eu sempre vejo o copo cheio. Eu já agradeci a Deus por um filho meu estar morrendo. Porque se era a vontade dele, eu ia aceitar, ia seguir em frente. Aquela, sabe, independente do que está acontecendo, eu tô Dando graças, glória a Deus, né? Dando glória e vou em frente. Eu costumo dizer que minha esposa diz que eu não sou tão religioso, na verdade eu não sou. Não é frequentador. Não é frequentador de igreja e tal, mas religião e religiosidade são coisas diferentes. Totalmente. Aí eu costumo que já é ideológico. Eu sou um cara muito chato para a igreja. Mas você nunca. Ela tá aí, testemunho, conhece o quê? Mais de 10 anos, mais ou menos? Em torno né? disso. 10 anos. Quantas vezes tu já viu eu olhar para o cenário e olhar de forma pessimista para o cenário? Não. Até no dia que aconteceu, a gente é muito ligado um com o outro, ele ligou para mim, contou. E eu, se fosse ele, ficava uma semana ruim. Não tem opção. Ele reergueu, mas aí eu bati sério, porque ele disse, eu não sei como é que eu vou ficar. Eu digo, não, vamos lá, você vai conseguir. Mas se fosse eu, não conseguiria. Eu não conseguiria. Acho que é porque eu sou mãe, e aí aquela não é que você é pai, mas eu estou dizendo assim, eu foco o lado de eu perder meu filho, de eu perder, sabe? Eu fico assim. Falar uma coisa agora muito interessante. Eu vivo mais ou menos isso hoje na minha vida. Eu não tenho duas opções. Eu só tenho uma opção. Sim. Eu tenho que ser forte. Sim. Não há opção. Eu preciso ser forte. Sim. Eu não consigo ter duas opções. Vai ou fica. Ou vai, acabou. Sabe a história que se diz com um jeito de sorrir? Uma senhora no Maranhão, fazendo piada com o maranhense, pedindo informação e ela vai pra frente. Sabe, lá na frente, A mesma coisa é eu, não tem. Não tem opção. A gente não tem opção. Chega um momento da vida da gente que não temos mais opção. Eu não tenho opção de ser fraca, eu não tenho opção de chorar em banheiro, não tenho nem tempo mais para isso. Então, assim, a minha opção hoje é ser forte. E aí eu sou forte. Então, e o ser forte meu não é fingir ser forte, é diferente. É buscar uma fortaleza. E aí não tem nada a ver muito com religião. Frequento, sim, algumas igrejas, mas a gente tem que ter a igreja dentro da gente. Sim. Essa igreja que o Fernando tem, que é essa igreja que eu falo, dessa fortaleza. De você estar fortalecido em algo, em Deus. E essa fortaleza que faz você levantar todos os dias, independente do que você vai encontrar, porque todos os dias encontramos problemas e obstáculos, todos os dias. E Cíntia? Mas o certo é você ir no tanto. Já disse o ditado popular, se você não matar o leão de hoje, amanhã vai ter 2. Então, Cíntia, baseado nisso que tu falaste, hoje você está à frente do PL Mulher. Sim. O que te trouxe para esse mundo da política? Fala pra gente. De repente, o PL ser agora a tua bandeira, já que tu tem uma história tão linda, tão assim, de luta, e agora puxar essa luta, que é chamado de luta pela mulher, né? Travar uma luta agora ideológica para mudar paradigmas. O que foi que te trouxe? Uma boa pergunta. Eu sempre costumo falar que nós mulheres ressurgimos das cinzas. Sim. O PL Mulher, ele existe há muitos anos, né? A Michele Bolsonaro, há 8 meses aproximadamente, ela assumiu o PL Mulher Nacional. Eu há 6 meses. E foi um divisor de águas na minha vida. Porque até então eu vivia no anonimato, né? Eu era anônima, sim, literalmente anônima. Poucas pessoas me conheciam. E eu fui convidada para vir para o PL Mulher, fazer parte do PL Mulher. Agradeço muito a Deus, né, por essa oportunidade de estar nesse projeto maravilhoso. Hoje nós somos um movimento feminino político, o maior do Brasil, hoje, graças a Deus. O PL Mulher hoje é um fenômeno, como dizem, é uma explosão dentro do cenário político para nós mulheres. Eu falo muito hoje que é a nossa hora. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E
Hoje nós temos desafios, temos metas, temos missão dentro do PL Mulher, mas a nossa principal missão hoje dentro do PL Mulher é dar a mão a mulheres, estender a mão a outras mulheres que queiram, inclusive, ser inseridas nesse processo político, né? A Michele nos ensinou muito sobre isso, essa força, essa reviravolta dentro da... A ressignificância do ser mulher. Uhum. Nós somos cotas, né? Eu sou totalmente contra nós sermos cota dentro do cenário político, mas enfim, vamos lutar também por isso. Talvez eu não, você não, mas quem sabe nossos filhos, a sua filha de 11 anos, né? Quem sabe essas meninas aí não venham lutar para que a gente, né, consiga chegar de igual para igual com os homens na política. E voltando para o PL, hoje nós somos um movimento grande aqui dentro de Parauapebas. Nós começamos há 6 meses atrás, 3 mulheres. Primeiro eu, depois mais 2, Renata Castro e Rafaela Valeriano. Começamos 3 mulheres dentro do PL, hoje somos mais de 1.000. Somos mais de 1.000 mulheres hoje. Mais de 1.000. Em Parauapebas? Em Parauapebas. Nós temos 2 grupos de WhatsApp, em um deles nós temos 350, tem um outro de mais 300, né? E tem um grupo que é empresárias, que elas não gostam muito de grupos, que a gente é mais informativa, como se fosse uma lista de transmissão. Sim. Na somatória, nós temos mais de 1.000 mulheres hoje, dentro do PL. Mulher, né? Do PL, PL Mulher. Na verdade, o PL Mulher é só um movimento dentro, só não, é um grande movimento dentro do partido, né? Do Partido Liberal. E com essa missão, com essa visão de trazer mulheres para a política, eu estou aqui, né? Nós estamos hoje recrutando mulheres. Hoje nós temos um desafio de sermos, no mínimo, dentro do partido, 5 pré-candidatas a vereadoras, que possamos chegar, que a gente possa dar as mãos umas às outras, para que a gente chegue, né? O nosso intuito, nossa missão, a nossa visão é mudar o cenário da política. E eu não falo só em Parauapebas, eu falo de mudar o cenário do Brasil. Né? Tem muita coisa para ser mudada. E eu penso não só dentro do PL, eu penso em todos os partidos, em todas as esferas, dar uma chance para as mulheres. Eu penso que nós mulheres, eu tenho certeza, nós temos uma visão diferente. Nós vemos a política com mais amor, com mais coração. A gente toca melhor no sentimento das pessoas. Se você me perguntar hoje a minha visão sobre Parauapebas, eu ficaria aqui a noite inteira e não conseguiria falar tudo ainda. Eu escuto mulheres. Imagina você que nós temos um projeto que é roda de conversas com mulheres. No decorrer da semana inteira, eu tenho 3, 4 rodas de conversas por dia. Já chegou dias de eu conversar com 300 mulheres no final de cada semana. E eu sei os anseios dessas mulheres. Eu sei o que as mulheres querem, o que as mulheres precisam. Parauapebas eu costumo denominar como a rica, pobre cidade. Nós somos muito ricas e somos muito pobres em muitas coisas. Precisamos conquistar. E aí, voltando à sua pergunta, e por que eu entrei na política, um viés muito forte me trouxe à política, que é a saúde da mulher. Eu luto hoje pela saúde da mulher. Imagine você que há anos atrás eu tive um câncer dentro dessa cidade, não tinha tratamento, e há muitos anos depois, continuo nessa mesma cidade, onde não tem tratamento, onde as mulheres precisam sair 750 quilômetros aproximadamente, né, de Parauapebas a Belém. E muitas vezes não consegue tratamento, não porque o Offi Loyola não seja um hospital de referência bom, porque realmente concentra tudo. Concentrado, o Pará é muito grande, isso, nós temos que entender isso. E eu penso que não só a Cíntia, mas todas as mulheres precisam dar as mãos. Nós precisamos entender que Parauapebas, como você falou no começo, quando a gente não estava gravando ainda, das necessidades de hospitais voltados para mulheres. Quando eu falo em hospital 100% para mulheres, Cíntia, você não pensa em homens? Eu penso, mas quem precisa mais da saúde hoje? Você precisa para você, precisa para suas filhas. Quem leva os filhos no hospital? Às vezes nós mulheres levamos até o marido, eu levo o marido no hospital. Eu levo minha mãe, eu levo meu filho, eu levo a minha funcionária. Então, assim, nós precisamos do hospital. Sim. E eu penso e eu sonho com um hospital de referência aqui em Parauapebas, totalmente voltado para nós mulheres, um centro oncológico, obstétrico, ginecológico e clínico, né? Um centro de imagem, diagnóstico de imagem para essas mulheres, para que a gente não precise sair daqui para ir para outra cidade em busca de tratamento, como eu precisei. Eu sou muito grata a Deus, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu tive amor, eu tive apoio,
eu fui para uma outra cidade, na verdade, eu voltei para minha cidade de origem, eu tive apoio, eu tive carinho, né, dos meus familiares, eu pude ter um tratamento digno, e quem não tem? Isso é verdade. Você imagina que passou o Covid, eu perdi mais pessoas para o câncer do que para o Covid. Sim. Pessoas conhecidas, pessoas amigas e familiares. Sim. Eu tenho perdido muitas pessoas para o câncer. E Sim. eu não me vejo mais, como eu falei para vocês, não me vejo mais Mas aceitando isso. E hoje, infelizmente ou felizmente, você precisa estar na política para conseguir muita coisa. E eu bati a porta, né? Bati a porta de muitos deputados, senadores, e eu sempre fui muito pequenininha para eles, porque eu nunca fui nem uma parlamentar. E aí eu encontrei um parlamentar um dia que falou assim, vai lá na sua cidade, seja pelo menos uma vereadora lá, ao menos uma vereadora, e volte aqui que a gente vai conversar melhor. E isso já tem 2 anos, e eu sempre fui um pouco, digamos que eu tinha um pouco de resistência à política. Arredia. Porque a gente sempre ouve falar muito no cenário político, ouve falar nos bastidores da política, é o puxa-tapete, o fica em pé, o quem for... O toma lá da o cá. toma lá da cá. E eu tinha muito medo. Mas aí, como o Fernando falou, a gente chega um momento da vida da gente que não tem mais como ter medo. É tanto... Tu enfrenta, tu enfrenta. E acabou. Não tem mais como você voltar, retroceder. E aí eu enfrentei, né, venho enfrentando esse desafio aí de trazer mulheres para a política. Hoje nós temos alguns grandes nomes dentro da política, dentro do PL Mulher. Vamos ter agora um evento, dia 1º. Vamos trazer aí, na verdade, o nosso primeiro grande encontro de mulheres do Sudeste do Pará. É um encontro para mulheres, vamos falar de política, vamos falar sobre mãe, mãe, ser mulher, ser esposa, dentro do cenário político, porque para nós é mais difícil. Né? Para nós mulheres, estar dentro da política é mais difícil. Imagine você que para eu vir para cá, eu tenho cachorro, eu tenho marido, eu tenho filhas, então assim, mesmo já sendo adultas, mas a gente também tem que conduzir o processo todo do lar. Sim, né? sim. Hoje, por exemplo, meu esposo está doente, está doentinho. Tive que fazer chá de casquinha de laranja, deixar lá, aí esfriar o chá, dar para ele, para depois que eu deixei, que homem é dengoso, né, Fernando? Homem Diga as passagens. Homem Mas quando tá a dodói. minha não cuida assim desse jeito, Né? não. Ela fica revoltada com isso. Então, Cuida sim, cuida sim. Para com falaram que isso. cuida muito Não, bem. não, a Carmen é... E ela aí, o foi que acontece? educada diferente. É porque ela é casca grossa, porque tu é muito Não, tu é ela manzado. é assim, se eu tiver dodói, ela diz... Frescura. Ela é casca grossa, mas ela cuida sim. Então, assim, e aí, graças a Deus, eu também tenho uma pessoa que me ajuda muito, é a dona Rosângela. Rosângela já está conosco há 5 anos, eu falo que é uma segunda mãe, e ela me ajuda a cuidar muito, né, de casa, mas você imagina que eu tenho reuniões, às vezes eu chego em casa 10, 11 horas da noite, né, já cheguei em dia de chegar em casa à meia-noite, Gente. só está começando, como me dizem, né, se prepara, porque está só começando. Às vezes eu pego uma reunião às 19h30, uma roda de conversas com mulheres, baiano, nordestino, acha um monte de baiano, nordestino, conversa até meia-noite, imagina, Fernando. 10, 15 mulheres falando ao mesmo tempo. Nossa. Então eu chego em casa meia-noite, e aí às vezes eu chego em casa e meu marido está me esperando para jantar. Pra conversar também. Para jantar, e esquentar a janta, o jantar, e nós ficamos conversando, e ele quer saber o que eu fiz durante o dia. Então, para nós mulheres é bem mais complicado estar dentro da política. Eu falo que eu estou hoje vivendo isso, estou dentro dos bastidores, né? E eu sei como está funcionando, né, nesses bastidores em que eu estou vivendo hoje. Mas, enfim, o que eu tenho para falar é o seguinte, que chegou a vez da mulher, eu acredito que nós estamos conquistando o nosso espaço ao longo do tempo, e chegamos no século XXI, o ano 2023, pulando para o ano 2024, e eu acredito que é o ano da mulher na política. Eu falo muito sobre isso. Eu falo que vai ser um marco. Eu espero, mesmo, de verdade, que a Câmara Municipal de Parauapebas esteja 50% a 60% feminina, que a gente possa ver mais tons rosas, mais tons de mulheres lá dentro. E não só dentro da Câmara Municipal, mas também no Executivo, por que não? Sim, né? sim, Nós sim. estamos vendo aí modelos das cidades vizinhas, né? Sim. E, enfim, mas tirando isso e voltando para a Cíntia, estou hoje dentro da política, eu sou muito soldada do meu partido, então para onde me levarem eu vou conduzir o processo, sou pré-candidata, né, e estou a serviço do PL. Então, eu sou essa pessoa, as pessoas pensam muito, esses dias até me confundiram, porque me acham, nossa, que ela é muito arrumadinha, muito isso, né, muito aquilo.
Fernanda, eu não gosto nem de maquiagem. Gente, eu tava pensando, eu vinha pra cá, eu passei uma Bepantol nos lábios. Não gosto, então assim, eu sou uma pessoa normal, eu sou muito simples, eu gosto das coisas simples da vida, eu gosto de comer bem, o bem que eu falo é arroz, feijão, carne, eu amo, de verdade, uma panelada, tô direto ali, e não tem nada a ver com política não, né, é totalmente... quem me conhece é raiz, sabe, é raiz. Eu sou nordestina, você imagina. Acostumada a comer sarapatel de manhã lá em casa, minhas filhas, elas trocam pão com farofa de ovo. Eu nunca mais comi sarapatel. Faz muito Em tempo. frente ali à rodoviária, tem um. Semana passada mesmo eu comi tava uma delícia. Nossa. E agora eu descobri um agora lá no Cidade Jardim, na Avenida dos Ipês ali, é um quiosque maravilhoso. Eu acho que fazem 40 anos que eu não como sarapatel. Sério? 40 anos. Seu esposo já comeu, porque ele é japonês, né? Não comi, não. Não. Nakai quase morre comendo algumas coisas. Sério? Tem mais histórias engraçadas. O pessoal que já acompanha já sabe. ouviu Já essas sabe, histórias aí. já sabe. Do dia que Nakai misturou vatapá, tacacá, maniçoba, que mais pato no tucupi. Misericórdia, mas né? também Num só prato, a gente estava noivo e aí eu E aí a dizia, Kelly meu achou que ia Deus, ficar viúva antes de antes de casar. casar, eu juro. Mas também, assim, ninguém avisou pra ele que não podia? Não. Eu tinha acabado de chegar aqui. Tinha acabado de chegar. No Pará. Cíntia, pra gente finalizar, né, que já estamos no nosso tempo aqui, antes de mais nada eu queria convidar você, porque a gente quer fazer uma rodada do Papo Anônimo, e a gente vai fazer uma rodada do Com Papo Anônimo mulheres. só com mulheres. A nossa proposta era trazer... Exatamente isso, pra gente discutir A política. gente trabalhou discutir outras justamente coisas. para amanhã ter só mulher aqui. E eu estaria no lugar do Nakai. Estaria no lugar do Nakai, estaria a Não Carmen. estaria aqui, Aí você ia estaria minha conhecer esposa a aqui. Carmen e outras Entendeu? Só que pessoas. Eu acho hoje que já tem algumas coisas que eu preciso aprender com a Carmen. ela Eu já Ela é penso... Eu já penso que tem algumas Ela é coisas uma que eu nega preciso. linda e não, bruta. ela é o Forjada a pessoa forjada no eu costumo dizer, a gente está há 24 anos juntos. Aí eu falo isso para as pessoas, o pessoal não entende. Que depois de 24 anos juntos, nada mais separa. Para te falar... Já perdemos aquele... Sabe aquela coisa? Ai, meu amor, eu não falo mal. Não, a gente fala mal um dos outros e fala na frente de todo mundo. Para te falar a verdade, ele é meu amigo. A Carmen é amiga do meu marido. Quando ele não me atende, o Nakai diz assim, pera lá, eu vou falar para Carmen avisar ele, porque a Carmen que é minha amiga. Será por quê, né? Não sei, coisas estranhas. Porque ela é bruta. Eu sou casado com um japonês. O japonês, ele é de uma cultura altamente racional, bruto e tudo. Quando fala em morte, já estou lagrimando. Ele diz, não, morreu. Processo natural. Tudo. Porque ela é enfermeira, né? Pra tratar dos outros ela é boa, mas pra tratar... Nenhum ele tá falando comigo. O sofrimento. Mas eu não, ela da frente que a minha filha fica doente ou passa algum aperreio, alguma coisa, a primeira coisa eu falo, tá doente mesmo, tá, então. Pega pela mão, já põe dentro do carro, já. Primeira coisa Eu quero chorar. Nem chorar, eu choro depois. Primeira coisa eu vou tratar da situação. Depois a gente vê o que é. Eu preciso aprender com o Nakai. Não, mas sabe o que acontece? Não falei com vocês, nós temos um projeto social chamado Mulheres por Mulheres. É um projeto que eu venho guardando ele dentro do coração. Ele nasceu do meu coração. Na verdade, eu sonhei com esse projeto. Depois eu quero contar isso para vocês, porque é uma história linda. E eu não consigo não sentir a dor do outro. E eu falo muito sobre isso, porque meu marido às vezes fala, Cíntia, você não dá conta. E nesse processo político, agora, de pré-candidatura, tudo tu não pode isso, não pode aquilo. E eu sempre ajudei pessoas, sempre, a minha vida toda. A minha mãe sempre ajudou pessoas. A minha avó, quando eu nasci, a minha avó fazia social. Eu sou apaixonada, mas eu sou apaixonada pelo social que não precisa ser visto. Claro, fotografado, nem nada. Eu não tenho nada, eu respeito quem dá uma cesta básica para alguém e tira uma fotografia. Eu jamais, você vai me ver em hipótese alguma, e quem está comigo sabe. Eu não admito dar uma cesta básica, ajudar uma pessoa e ser beneficiada pela tristeza. Olhem para alguém que está recebendo uma cesta básica, deem um zoom naquela foto e olhem para a tristeza naquela foto. Me transmite uma dor. Fome dói. Eu já perguntei. Que já passou fome, porque eu também já passei fome. Eu já teve uma época da minha vida que eu não contei, que eu já passei necessidades com a minha mãe. Com a minha mãe, quando eu precisei trabalhar,
nós comprávamos 1 litro de leite, e eu já contei muito isso pro meu marido chorando, e eu não tomava o leite para deixar para minha irmã mais nova. Sim. Porque eram 4 copos de leite, dava 1 litro. Eu não tomava para deixar para minha irmã. Imaginem vocês. E hoje, entregar uma cesta básica, fazer um assistencialismo e você tirar fotos, para mim é mexer mais com a dor ainda. Então eu não admito, eu não consigo. Mas infelizmente, eu falo que infelizmente, porque você sentiu, hoje mesmo nós recebemos alguns WhatsApps, algumas mensagens que me deixam tão triste, impotente, porque no meio disso tudo tem essa política que não posso fazer nada, porque tudo está envolto nisso. E aí, não vou mentir para você não. Há uns 15 dias atrás, e quem está comigo sabe, me deu vontade de chutar o pau da barraca e acabar com tudo. Eu falei, para que eu vim ao mundo? Porque essa mesma política que eu preciso entrar para ajudar pessoas é a mesma política que nesse momento eu não posso ajudar ninguém. Olha que contraditório. Se você fizer, vai estar errado. Tudo. Não, esses dias atrás, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Você entendeu, né, Cíntia? Entendi. Tá bom. Cara, mas você vê uma pessoa, uma mãe ligar para você e dizer que seu filho está desde ontem sem fralda e sem leite. É triste isso, eu não consigo, não sou eu. E aí eu adoeço, eu fico doente, e aí me dá aquela ansiedade porque eu não posso ajudar. E aí hoje pela manhã eu estava nessa sensação, parecia que tinha passado um rolo compressor por cima de mim. E aí tu não pode nem responder a mensagem do WhatsApp. Ó, Cíntia, então é isso. O que existe uma coisa que é o seguinte: qual o caminho que você quer? Porque ser empático, eu sou uma pessoa muito empática, então eu costumo dizer, eu sinto o que as pessoas sentem, só que você não vai ver, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o que eu posso fazer e o quanto o meu ajudar faz bem. É uma coisa que eu sempre falo, o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Boas intenções, isso é verdade. Não adianta você ter boas intenções se você não resolve o problema. Tem um ditado chinês, olha, agora você, coisa que é Xiao Rei Xin, Xiao Rei No, Xiao Rei No. Eu decorei a bagaça do ditado em chinês, que é um dos ditados mais antigos, certo? Que ele diz o seguinte: não adianta você dar comida a quem tem fome. Você tem que ensinar essa pessoa a pescar e a produzir a sua própria comida. Então, se o que você está fazendo, não ajuda de forma significativa a pessoa e não faz uma diferença, você está fazendo algo errado. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Posso fazer? Vai ser bom? Vai prejudicar a pessoa? Porque às vezes a gente tenta ajudar e prejudica. A gente prejudica. E tem que ter esse ponto, porque assim, você não está sozinha no mundo. Você não é um reflexo. E a gente precisa ter essa situação para que a gente possa fazer o correto. Para que depois você não tenha arrependimento. Fernanda, às vezes, a cesta entrando pela porta da frente, por um velhinho que está dentro, tá em cima de uma rede e saindo pelos fundos pelos familiares dele. Cíntia, pelo avançar da hora, diz para o nosso público uma mensagem final e como eles podem acessar o PL Mulher se tiver umas companheiras interessadas nisso. Fala pra gente aí. Nossa, isso é interessante. É a parte que eu mais gosto. Fernando, depois nós vamos conversar mais sobre dar a vara para pescar. Nós temos feito muito isso, viu? Eu falo muito sobre dar a vara para pescar, porque daí a mulher vai lá e pesca o peixe que ela quer. E é muito bom, viu? Eu também sou muito... É o que eu falei para você, que depois nós vamos conversar um outro dia sobre esse nosso projeto maravilhoso. Vamos tirar um dia para bater um papo. E sem gravações, nos bastidores. Não, nossa amiga sabe, eu não gosto de... Tanto se vocês forem na minha rede social, vocês vão ver. Tem pouquíssimas fotos. 3, 4 fotos minhas. Eu não gosto. Então, não gosto. E aí, para as nossas mulheres, né, que querem se conectar conosco, com o PL Mulher, primeiramente fazer um convite, né, para se filiarem ao PL, venham ser PL, o melhor e maior partido do Brasil, e fazer parte desse movimento também. Nos sigam nas nossas redes sociais. Hoje nós temos Instagram, estamos criando também TikTok, YouTuber, né? Todas essas redes sociais, mas no momento nós
vocês podem nos encontrar nas redes sociais, Instagram, PL Mulher Parauapebas. Ok. É só digitar e já aparece lá. nas Gente, nossas redes sociais. eles respondem, porque a gente está cansado de repente, tentar convidar, tentar interagir, e lá, glória a Deus por ela estar aqui, porque realmente é a pessoa que está na tua rede social, ela faz realmente o trabalho dela. Ela responde com respeito, com humildade, tudo. Isso é legal. É muito bom, né? Eu fico muito feliz e obrigada mesmo pelo convite. Eu vejo hoje o Anonymous, assim, né? Eu fiquei até um pouco assim, falei, meu Deus, eu vou falar o que eu vou falar. Mas que bom que vocês deixam a gente tão à vontade. Eu acho que o objetivo de vocês está sendo alcançado. Eu tenho até um pouquinho de problema com o microfone, né? Igual eu te falei no começo, eu sou um pouco travada com o microfone. Mas vocês me deixaram tão à vontade e eu acho que é isso mesmo que está faltando. E quero aqui fazer um compromisso com vocês, da gente linkar vocês com as nossas redes, por exemplo. Não só... eu acho assim, vocês têm Instagram? Tem, né? Tem Instagram. Faz collab com a gente, não tem problema, a gente não tem problema nenhum com isso, viu, Fernando? Para vocês crescerem, para que Parauapebas possam ouvir mais vocês. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês querem ouvir as pessoas do anonimato, que bom que vocês não estão procurando estrelismos ou audiência, não. Vocês querem encontrar pessoas. Sim. E como eu sou assim, eu gosto de encontrar pessoas, de fazer amigos, e o que eu vi aqui foi isso. Vocês querem conhecer pessoas, vocês querem trazer pessoas, não para mostrar, mas para vocês conhecerem, que as pessoas conheçam também. Eu fico feliz, muito obrigada mesmo pelo convite. Feliz e agradecida demais, viu, Fernando? É uma honra. E vamos lá, que a gente tem que bater meta. Tem que bater meta. Tem que botar uma meta aí para seguidores e a gente tem que alcançar. A gente faz isso lá dentro do PL e vamos lá também com o Anonymous. Trabalhar com meta, viu? Nossa, eu me sinto como mulher lisonjeada pela tua presença aqui, né? Eu te falo que superou a expectativa, porque realmente por a gente ter o canal, justamente trazer para o público quem é realmente a pessoa. A gente olha, você é extremamente linda, né? Obrigada. Ela é toda... gente, é lollipop, assim, todinha de rosa, que coisa gostosinha, né? Bem pele, mulher. Bem. E assim, quando eu falei, como é que você queria ser descrita? Mulher, esposa, mãe. E você vai muito mais além do que isso. Você vai para uma ação de motivação. Você, no pouco tempo que a gente esteve aqui, você uniu uma coisa que é muito significante para mim, que é a evolução do ser humano. Porque eu acredito que nós viemos nessa terra para sermos seres humanos e evoluirmos a passos significantes. Quando você contou a tua história de vida e não deixou mascarar a tua tentativa de suicídio, porque eu falo para os meus meninos, eu falo sobre os cuts, né? Falo sobre tudo isso. E eu luto, até às vezes eu luto para que as pessoas saibam o que é a depressão. Não é a minha depressão, não. A depressão não é sua. Sou. Então, eu gostei muito que você abriu uma parte da tua história. Fernando já está agoniadinho aqui, mas que eu agradeço você e a sua parceira, né? Que é o seu braço direito, esquerdo. É ela que, na realidade, muitos momentos em que marca, desmarca, vamos em frente. Tem café? Tem! Né? Ela preocupada com café. Eu não vivo sem café. Café é vida, gente. E aqui eu só tenho a agradecer a todas as pessoas, ao meu companheirinho que sempre está aqui, a Carmenzita, que né? Sortuda. A gente que sortuda. Nossa, que sortuda. E o maridão. Eu uso muito um termo hoje dentro do PL e eu tenho vivido ele para a vida. Os homens diziam assim, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Sim. Hoje eu inverto. Eu falo sempre que do lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Sim. E eu estou vendo isso aqui hoje. Né? Meu Ao Deus. lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. E obrigada, viu? Pela recepção calorosa. Mesmo sendo bem... Mas ele é bem caloroso.
a lá Japão, né? Isso é verdade. Ele Isso aí é um falso japonês. Falso japonês, né? Meu Deus. É filho de tcheca com japonês, né? Nossa. Então, Mas assim, tá maravilha, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E assim, dizer... É porque vocês não podem sentir, gente, mas eles são de verdade, tá? Eles são isso aqui. Fernando, você é uma figura, cara. Oxe. Eu amei te conhecer. O cara que vem aqui, fala mal da mulher na cara dele, tá. Porque se fosse outro, tava aqui, não, porque a minha mulher é linda. Não, a minha mulher briga mesmo, ela não é mansinha. Que bom, Fernando, porque assim, você vem e mostra que casamento é isso. Casamento não é só flores, não. Casamento é coisa... E 24 anos. 24 anos é 24 dias. Depois de 24 anos de casado, Fernando, topa tudo, né? Tá pronto pra tudo. Vocês não viram, mas ela me ligou 3 vezes durante o programa. É mesmo? Ela não liga binando, não. Ela sabe que esse momento é de gravação. Tá desenrolando o negócio, liga, ela mandando mensagem. Eu preciso que tu desenrole isso. Eu, calma. Aí eu saí. Porque a Carmen, a dita cuja, não dirige. Não faça moleca. isso. Não faça isso. Eu vou fazer. Ao vivo, ela vai Eu ficar vou chateada fazer. contigo. Eu vou fazer a Mas crítica, sim. Mas assim, gente, realmente, voltando e agradecer a vocês, porque eu fiquei tão feliz. No dia que eu vi, que eu falei que eu vinha da última vez, até recebi uma crítica, nossa, mas eles não têm seguidores, tal. Uhum. E eu fiquei assim pensando, eu falei, gente, será que as pessoas hoje só se definem por seguidores? Sim, tá muito, e na verdade, né? tá muito constante. E assim, nisso. eu chego aqui e vejo vocês com tanto conteúdo. Vocês dois são pessoas maravilhosas. Que presente o meu, de verdade, estou falando de coração. Eu sei que 2 pessoas que eu vou ter agora como no meu hall de pessoas e quero chamar de amigos futuramente. Porque, cara, que prazer quando te conhecer. Eu não conheci quase nada da tua história, eu já estou encantada com a tua história, de como você fala, você não se mimetiza de nada. Né? Minha mãe foi solteira e cresci e formou 2 filhos. Eu fico muito feliz de ouvir histórias assim. Você, superação. E, Cíntia, aqui a vocês gente são quer de verdade. O que é bom é que vocês são de verdade. Né? Eu quero que vocês venham, pessoal, que precisam entender. E é isso. E eu creio que logo, num espaço muito curto de tempo, o Anônimos vai ser um fenômeno dentro de Parauapebas. E eu quero muito que vocês cresçam e apareçam. E daqui a pouco tá no programa de televisão, porque merecem, de verdade, merecem, porque nós estamos precisando de pessoas de verdade. Eu falo que hoje, no meio de tanta gente artificial, superficial, ser de verdade vira um artigo de luxo. Sim. E vocês dois, eu vi tanta verdade em vocês durante a gravação e antes mesmo, nas nossas conversas, e amei mesmo conhecer vocês. Que bom. E aqui, ó, a gente estende o espaço. É um trio maravilhoso vocês, né? O espaço é teu. Porque o maridão fica aqui nos bastidores, mas faz parte desse projeto lindo que vocês estão promovendo aqui. E de verdade, sucesso, quero voltar aqui. E a gente vai convidar de novo. Vai convidar e ter tempo, Deus né? Pra quiser, vai dar tudo no certo. momento Fernando que a tá gente aqui, consiga- a mulher, a Carmen, né? Tá me agoniando. Carmen tá agoniando mulher porreta. A mulher tem que ser assim mesmo. Porque o cara tem que também entender que tem alguém que manda nele. E o Fernando, que bom que ele sabe que tem alguém que Não, que não me importa com comanda. isso, não. Sim. Já passou dessa fase. Já passou dessa Você agonia. não liga né? mais pra isso, não, né? Não. A minha filha lá em casa, a gente brinca, ela diz assim, eu digo, tu sabe quem manda aqui em casa? Ela é a mamãe. Eu falo, Claro. Sério? continue Ela- acreditando nisso. É. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não tem. Não adianta. Alguém tem. Sempre existe alguém na relação que vai ser a pessoa que vai ter o pulso. Você sabe o que lá em casa acontece? Eu vejo muito isso. Todo mundo fala assim, a mulher manda em casa, né? Aí você sabe o que o marido faz? Ele é inteligente. Ele faz de conta que eu mando, eu acredito que eu mando, mas que no fundo quem dá as cartas é ele. Lá em casa é a mesma coisa. Eu não posso falar isso. Sei lá. Ele é inteligente demais. Eu falo, cara, esse cara é muito inteligente. Porque ele deixa todo mundo perceber que é eu que mando. Ele faz eu acreditar que é ele que manda, mas que no final quem manda é ele. Olha, não é inteligente? Né? Ele é muito inteligente. Gente. E o Fernando não é diferente, não. Tá? Não é. Ele tá fazendo a filha dele falar que quem manda é a mãe. Olha Sim. só. Ele tá fazendo, não é a mãe. Ele tá fazendo a filha. Não, mas é acreditar. isso. Olha só que delícia. Muito bom. Tira a responsabilidade da gente aí. Uau! E, gente, só para cortar o papo da felicidade, que realmente, né, a gente fica triste
de repente, encerrar, tendo tanto assunto para poder falar, mas é por causa dos horários e tudo. Então, novamente, obrigada. Obrigada a E, vocês. parafraseando de novo, Jô Soares, né? Aqui vai, Deus abençoe e guarde todo mundo. E um Amém. forte beijo da gorda. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Muito obrigada. Muita paz para vocês. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. I'm all about your vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, 'cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch.